Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião, trazendo para vocês a build mais a gameplay, na verdade explicando os combos também e dando dicas bem legais de Medusa. Eu fiz da Afrodite, se você não viu, dá uma olhada porque o vídeo está bem legal e já deixa a sugestão nesse vídeo aqui, porque eu não posso de repente não trazer essa build no próximo vídeo, mas são personagens que eu começo a estudar para trazer as futuras builds aqui pro canal, tá bom? Hoje a gente vai de Medusa. A Medusa é uma caçadora, ela é o melhor caçador do jogo atualmente, na minha opinião, e ela não é um caçador baseado apenas em ataque básico, tem como fazer um dano para ela de habilidade também, que fica muito legal, e para isso a gente precisa entender as habilidades dela. A passiva dela é bem simples. Ela não sofre penalidade de movimento ao se movimentar para o lado e recebe metade da penalidade ao se movimentar para trás. Medusa não sofre nenhuma penalidade de movimento quando se movimenta para o lado esquerdo ou para a direita e metade da penalidade quando se move para trás. Então é uma excelente passiva para você poder dar uma olhada ali em volta, dar uma recuada com um pouco mais de velocidade, tá? A primeira habilidade dela também é bem legal, é um buffzinho que ela recebe no ataque básico e esse ataque básico se torna muito poderoso, tá? Medusa ganha mais cadência e seus ataques básicos são melhorados, atirando cobras que envenenam os alvos atingidos e causando dano ao longo do tempo. A cadência aumenta até 60%. E por isso a gente não vai utilizar uma build baseada em velocidade de ataque para ela, embora a gente tenha velocidade de ataque, tá? E ali tem o dano que vai subindo, ó, tem o dano 10, 15, 20, 25, 30, mais o escalonamento do nosso poder, então a gente vai trazer uma build com bastante poder para este personagem. Segunda habilidade da Medusa é o ácido, disparo ácido. Ela vai cuspir um jato de ácido que vai pegar no primeiro inimigo e vai se espalhar. Dá para você acertar em minions, dá para acertar em alguns implantáveis, e é bom que você pode acertar diversos inimigos, tá bom? Desde que eles estejam ali no raio. Se acertar o inimigo, vai causar dano e vai reduzir a cura desse adversário. E isso é legal pra caramba, que é essa habilidade aqui, ó. Tá vendo o cone que ela vai ser espalhada, ó? Pegando o nodinho lá atrás, então dá pra você farmar muito bem, bater no minion, acertar o adversário. Além disso, tem a redução de cura, que é show de bola. A terceira habilidade dela é um avanço que causa um enraizamento no adversário também. Ela serpenteia rapidamente à frente, causando dano nos inimigos que passar. Ao encontrar o primeiro deus inimigo, ela para e causa dano no deus inimigo com um enraizamento. Uma dúvida que as pessoas têm nessa habilidade: galerinha, eu posso dar essa habilidade nos minions? Pode, mas não é algo tão incrível não, tá? Só que se você precisar dar a habilidade nos minions para depois acertar o adversário, tudo bem, use essa habilidade aí, porque ela é bem legal, tá? E temos aqui a Ultimate, que ela vai dar uma... Como é que fala? Você vai petrificar, né? Ela vai jogar pra frente ali o seu olhar maravilhoso. Medusa remove sua máscara, revelando sua verdadeira face, causando uma explosão com seu terrível olhar de Górgona. Inimigos atingidos recebem dano e ficam atordoados se estiverem olhando para Medusa. Inimigos que não estiverem olhando recebem 75% do dano e recebem lentidão. É uma habilidade extremamente poderosa, porque veja o cone que ela pega. Então se o inimigo tá aqui, ó, ela consegue petrificar 2 inimigos, 3 inimigos, 4 inimigos, 5 inimigos se estiverem ali nesse raio ali, estiverem olhando para ela. Se não estiverem olhando, vão tomar um pouco menos de dano e a lentidão, que facilita também bastante a Medusa. O que eu te recomendo já aqui de início, para te dar aquela dica bonita, tá? A habilidade 1 dela é padrão, é um buff, então você não precisa mexer aqui. A habilidade número 3, instantânea, e ultimate instantânea. Como você não precisa mirar isso daqui e como a sua ultimate é sempre para frente, você pode deixá-la no instantâneo, tá? É claro, vai depender ali da sua malícia, se você sabe jogar, se você não sabe jogar, mas, né, como é uma habilidade que você não precisa mirar de fato, ao menos que você queira ver o raio que ela vai pegar, né? E a mesma coisa aqui, ó, a habilidade número 3, ela sempre vai pra frente, então você pode deixar no instantâneo, que isso facilita bastante o seu gameplay. Questão de combos dela, é bem simples, tá? Bufo A1, ataque básico, simples. Bufo A1, ataque básico no inimigo, tá? Quando eu recomendo isso daqui? Quando você vai para um combate direto com o adversário, para você dar mais dano no adversário. A habilidade número 2... ela é também uma habilidade que você pode usar como complemento, né? Ou você pode bater a 2, depois a 1, bateu a 2.
a 1, né? Ou bufa a 1, depois você bate a 2, né? Já pra deixar a 1 já bufada aqui, ó. Você já deixa ela bufada. Cara, eu passei aqui em cima, sacanagem isso, né? Já deixa a 1 bufada, bate a 2 e ó. Agora você quer usar um combo um pouco mais forte no adversário, né? Você já tá com a 1 bufada, você já sabe esse combo ali, né? Vem aqui, dashzinho, 2, 1 bufada, ataques básicos no cara. Você quer complementar isso com a ultimate, você pode fazer da seguinte forma. A 1 tá bufada, o cara olhou pra você. E assim você vai variando o combo da Medusa. Agora eu vou pra partida e vou criar uma build bem legal pra ela. Fica de olho que essa build é muito boa, viu? Bora lá então, já vou te dar uma dica aqui bem legal nesse começo. Se você estiver jogando na dual lane, na solo lane, no mid, faz o pingente de safira para suas habilidades darem mais dano no começo de partida e você ter um sustain bacana. Se não, se for na arena, faz o presente do sentinela. Aqui eu vou usar o pingente de safira. Não, melhor, vou usar o presente do sentinela aqui na arena. Mas enfim, se você estiver na dual lane lá, faz o pingente de safira para suas habilidades darem mais dano. Por que o presente do sentinela na arena? Para farmar mais rápido, tá bom? E aqui eu já vou para uma transcendência. A transcendência é um item core nessa build. O que é um item core? Ele é um item que se você não fizer, ou melhor, se você fizer, este personagem vai ter um desempenho muito grande, porque é um item que é imprescindível nessa build aqui para este personagem, tá? Se você deixar de fazer a transcendência nessa build, os seus ataques básicos vão bater menos, as suas habilidades vão bater menos, toda a sinergia com os outros itens que eu vou apresentar não vai funcionar. Então o primeiro item que a gente vai usar aqui é a transcendência. A transcendência é um excelente item, vai dar bastante poder pra gente, né? A gente vai estocando mana aqui conforme mata minions, divindades. E no final essa transcendência estocada ainda dá 10% de redução de intervalo, que é bom pra caramba, tá? O item que a gente vai fazer logo em seguida é o Devorador, que complementa a transcendência, porque ele vai trazer mais redução de intervalo, vai trazer roubo de vida, penetração e mais poder, tá? E aqui não tem segredo esse começo de partida, né? Mandar uma ultimate ali. Opa, amiguinho. Mandar uma ultizinha ali só pra esquentar os amiguinhos, né? Então faz a transcendência, galerinha. Se você deixar de fazer a transcendência nessa build, ela não funciona. Ai, mas eu não sei, a transcendência e tudo mais. Cara, você quer usar luva, aí você vai para um outro tipo de build. Se você quer uma build mais baseada em ataque básico, tem como fazer. Se você quer uma build mais baseada em habilidades, tem como fazer. Agora, tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Tem, e é o que eu vou te mostrar aqui agora. Cara, pulando na minha frente, tá maluco? Xintian. Será que esse cara tá trollando? Ele é muito louco mesmo. Farmar mais um pouquinho aqui, né? A gente precisa voltar com essa transcendência fechada. E eu quero voltar já com o level 1 do Devorador também. Então vou farmando aqui. Beleza. Mais uma fileira de minions vindo. Tomar cuidado aqui. Farm é tudo, tá, galerinha? Se você não tem farm, você não tem nada. Droga. Tá. Nossa, o time ficou lá com cara. Tentei pegar eles do lado ali, mas não rolou muito, né? Deu tudo errado. Beleza, já terminamos a transcendência e ao mesmo tempo nós começamos o Devorador, tá? Era pra pegar de frente, mas eu esperava que eles iam tomar ali de lado e tá tudo certo. Na próxima a gente acerta de frente pra pegar no Impetrificar, né? Agora bora estocar essa transcendência, porque não é nada fácil, tá? Um truque para você estocar transcendência é ficar batendo a 2 nos minions, porque essa 2 aqui vai dar um dano absurdo daqui a pouquinho. E aí você consegue farmar.
Tentar ajudar ali meu time, né? Se esse vulcano deixar eu estocar. Vou pegar um kill aqui. Mesmo que eu morra, pra tentar estocar essa transcendência aqui, que tá difícil. Fileira de mina chegando. Agora sim. Essa Artemis tem ult. Quando ela tá rushando assim, você vê uma Artemis rushando, amiguinho, pode saber que ela tem ult. Vou pegar aqui essa velocidade de ataque. Por mais que seja uma build onde a gente não vai utilizar tanta velocidade de ataque, a velocidade de ataque também é importante, tá? É claro, a gente vai estar sempre ativando a habilidade número 1 ali para ter velocidade de ataque e tudo mais, mas a gente precisa de uma velocidade de ataque que a gente utilize quando a gente não tá com a habilidade número 1 ativa, né? A gente vai pro infalível, que vai dar chance de crítico, redução de intervalo e penetração, além de, quando a gente acertar uma ultimate, nós teremos o adversário marcado podendo tomar crítico. Cara, eu não ia ser puxado de jeito nenhum. Usei ultimate ali. Xintian tá de brincadeira com a minha cara. Ele que se vire aí, mano. Então a gente já vai fechar 40% de redução de intervalo bem cedo para usar as habilidades, ó. Cada vez mais rápido. Veja como a 2 consegue farmar bem. Isso daqui vai só melhorando. Porque já já uma habilidade só vai farmar essa fileira de minions. Tranquila. Eu quero é farmar minha transcendência aqui, galerinha. Eu quero estocá-la. Que treta maligna. A Xintian abre mão do time dele. E eu tô vazando dali, não quero ficar ali mesmo. Não deu pra salvar, cara. Eu tentei, tipo, os caras estavam muito de lado, né? Tentei pegar o máximo possível ali. Não deu pra salvar meu amiguinho. Beleza, fechei o infalível. Aqui você tem uma opção bem legal, que seria o arco de Atalanta, tá? Que vai ser o arco de Atalanta, porque ele vai te dar velocidade de ataque, ele vai te dar roubo de vida, vai te dar chance de crítico, e ele também tem aquela passiva, né? Claro, além do poder. A passiva dele pegou eliminação, assistência, você ganha velocidade de ataque e movimento. O que, de repente, não é tão fácil de se ativar, porém é um plus, porque esse item ele entra para compor essa build aqui, trazendo mais chance de crítico, trazendo pra gente mais roubo de vida, o nosso personagem ficar completo, né? Lembra que eu falei que é uma build que você vai fazer as duas coisas, tanto dano no ataque básico quanto nas habilidades? Olha a habilidade como que tá batendo. E a redução de intervalo? Bacana, né? Tentei acertar ali, acabei errando. Ó, a gente já começou a bater crítico por causa do infalível, né? Maldita. Nossa, os caras jogaram a ult na base do céu. Xiii, será que vai ter F6? Cara, se tiver F6 não vai dar pra ver essa build completa, né? Próximo item, Atalanta, certo? A gente vai pro Atalanta aqui, tá tudo tranquilo, ok. Seguinte, depois que a gente terminar o Atalanta, nós temos várias opções. Traz penetração, pra gente dar mais dano no ataque básico e nas habilidades. Se tiver que fazer anticura, faz anticura. Já é um personagem que tem anticura, aqui não tem uma cura alta, então eu não tô trazendo. Eu recomendo, se você for um cara que bate mais com ataque básico, faz o Exector pesado, que é o glifo do Exector, certo? Se você for um cara que tá batendo mais com habilidade, né, você traz uma ruína do Titã. Porque aí a ruína do Titã, ela vai te dar uma capacidade de penetração bem alta,
você vai ter um dano bem legal nas suas habilidades. Mas olha, está tanque. Não, eu que não tô dando dano, viu? A penetração fazendo falta. Droga, me ferrei. Droga, cara, me ferrei muito ali. Deu dash todo errado. Ou você pode vir pro galho de prata também, enfim. Vai aí da sua imaginação. Aqui a gente está com 20% de redução de intervalo, né? A gente pode trazer mais 20% aqui e totalizar 40%. Porém, tem um truquezinho aqui. Sua primeira habilidade usada ganha 20% de penetração de dano físico. Isso ocorre apenas uma vez a cada 8 segundos. Então a gente pode dar um dano um pouquinho maior com a habilidade, tá? Se não, mesmo que você não ative a passiva do galho de prata, porque você não tem uma build voltada para velocidade de ataque, vale a pena, viu? Se você paralisar ela, eu pego. Não deu. Bem, Rama, você me matou. Você não me matou, seu safado, sem vergonha. Olha o dano que a gente deu naquela Discord só com uma habilidade. Você pode também ir para um triturador, né? Aí eu recomendo fazer o triturador antes do Atalanta ou antes do Infalível, fazer ele um pouquinho mais no começo. Nossa, ele roubou vida pra caramba. Camazotes roubou vida pra caramba ali. Então assim, faz ele antes, tá? Aqui a gente vai pra uma ruína. Como não preciso de anticura, eu não vou fazer anticura, né? Poderia encaixar uma anticura aqui nesse... Droga, a Discord chegou. Discord já chegou e mandou um combinho ali. Tentei chegar, não deu certo. Deu tudo errado, está desmoronando o nosso castelo. Discord já chegou com ódio, hein? Deixa ela. A gente vai fazer uma coisinha com ela ali. Então fechou a ruína, o que eu vou trazer? Eu vou trazer um arauto da morte. Dei lentidão. Mercúrio matou, eu não seguro o ult. Errei muito ataque, gente. Eu sou muito ruim com ataque básico. Droga. Já vou vazar daqui, né? Eu não sou muito bom em ataques básicos, tá? Mas você que é bom vai conseguir acertar muita habilidade, muito ataque básico. Fechamos aqui, a gente vai para esse arauto. Pra gente dar um pouco mais de dano no nosso ataque básico. Porque o crítico vai pegar e vai bater um pouco mais forte, tá? No momento, a nossa build está muito equilibrada. A gente consegue usar as habilidades muitas vezes. O nosso ataque básico está extremamente forte. Então agora é só a gente acertar um pouco mais, né? Vocês viram que o Camazotes veio pra cima, eu bati a 2 pra dar uma anticura nele, né? Como ele tá com roubo de vida, ele tem a passiva dele também. Eu poderia fazer uma anticura aqui, mas não só pro Camazotes. Acho que não valeria a pena fazer, né? Embora ele esteja incomodando, quebrar um pouco a estrutura da minha build ali. Com muitas defesas. Tá com mitigação aqui, então ele tomou o controle ali, ele vai mitigar dano, né? Bom, ó, que eu posso usar as habilidades quase toda hora. Ah, droga. Os caras estavam dentro da base com o Egide, não é justo, né? Beleza, vamos voltar a fazer o nosso arauto. Vai dar um daninho bacana. Eita, já ia pegar ali a discórdia que tava vindo pra cima.
Isso vai fazer com que o nosso ataque básico crítico, né, além de dar chance de crítico, a gente está com bastante chance de crítico. Então os nossos ataques básicos vão sempre bater crítico, ou quase sempre. Vai dar 25% de dano bônus, né? Isso vai facilitar muito, porque vai dar bastante dano no ataque básico. Tô morto. Cara, se eu tivesse dado a purificação e depois o dash, eu teria fugido. Mas não esperava tomar uma ultimate de uma Artemis assim do nada, né? Acho que ela tá meio bolada também. Vou dar uma ultimate na cara dela. Sobre glifos. Você tem a opção de fazer o glifo do arauto, tanto esse vermelhinho aqui, que vai dar pra gente redução de intervalo, que eu recomendo bastante, quanto esse daqui de debuff, tá? Vai muito da sua gameplay, do seu estilo de jogo aí. Tchau. Bateu. E doeu. Bateu e doeu. A gente já tá tancando muito, cara. Tem que tomar bastante cuidado, porque aqui, ó, mitigação, tem anticrítico, defesa. Aqui não tem defesa, né? Tem redução de intervalo. Aqui, ó. E aí eu vou pra esse glifo vermelhinho de redução de intervalo. Tá completa a nossa build, galerinha. É isso daí que vai fazer você bater bastante com esse personagem. Nossa, que susto. Ok. Que susto. Eu já mandei a ult ali, cara. Eu não ia tomar outra ult daquela Artemis nem por decreto. Sumiu. Cara, essa build bate, viu, galerinha? Não é por nada não, mas bate. Olha, 506 no Cavazote. Agora fui. Mas deu certo, acho que passou a carga, não passou? Passou. Aí vai ter gente que fala assim, ah, mas vai ter uma build que bate mais no ataque básico e tudo mais. Cara, mas aqui você tá com 40% de redução de intervalo. Sua chance de crítico tá em 70%. Você tá com 40% de penetração. Então você vai dar muito dano nos adversários. Ao mesmo tempo você vai poder usar as habilidades muitas vezes. Então não é só o dano que essa build te proporciona, né? Ela te proporciona um dano muito alto. E ela te proporciona também funcionalidades ali, né? Ai, mano, eu tô cansado de ficar tomando esses combos de controle, viu? Sei vocês aí, mas aqui tá difícil. Ah. Droga! Vocês viram o crítico subir no Rama? Dói, né, Rama? Dói. Aqui eu tô com a poçãozinha ativada também, o que aumenta ainda mais o nosso poder. Vulcano vai ficar top dano. Mas aí que tá a questão. O Vulcano, ele obviamente tem uma quantidade de dano um pouco maior, porque ele acerta mais em área e tudo mais. Será que o nosso dano ficou tão abaixo do Vulcano, tanto quanto a gente batendo no ataque básico e muitas vezes também na habilidade, a gente consegue dar bastante dano no adversário? Será que a gente ficou tão atrás na questão de dano? Eu acredito que não, tá? O Vulcano com certeza deu muito dano e a gente chegou bem perto desse Vulcano aí, nessa questão, utilizando muitas vezes as habilidades. Se pega a ultimate de frente na galera, dá um dano bacaninha. Eu não acertei tantas vezes de frente, né? 7-5-15 tá ótimo, a gente conseguiu ajudar bastante, morremos 5 vezes. Muitas vezes ali com bastante controle, né? Tem que usar a purificação no momento certo. Eu acabei errando bastante
a minha purificação. E temos aqui, ó, 45.571, 46.631. Nós conseguimos acompanhar o dano do vulcano, que é um dano em área, porque nós conseguimos dar bastante dano nas habilidades e os nossos ataques básicos estavam muito fortes também. Essa build consegue dar bastante dano em quem tem defesa, embora o Xinjiang estivesse mitigando bastante, porque ele trouxe aquele manto, tem um anticrítico e tudo mais. É claro, eu não vou matar o cara sozinho, né? E ao mesmo tempo a gente também consegue dar bastante dano em adversários que não tem defesa, obviamente, porque a gente tem muito poder e a penetração tem 40%. Então bate tanto em tanque quanto em personagens que não são tão tanques assim. E o interessante é que a gente consegue usar as habilidades várias vezes, né? Fugir, utilizar 2, utilizar 1, a ultimate, então facilita bastante. O que eu recomendo para você se tiver cura lá do outro lado? Se tiver cura lá do outro lado, depois aqui do infalível faz uma anticura. Pode ser um porrete do arruaceiro, pode ser uma lâmina tóxica, não tem problema. Porrete do arruaceiro você vai bater um pouco mais com as habilidades, né? Anticura vai funcionar mais com a habilidade, obviamente, ele só vai funcionar com a 2 e com as outras habilidades que você lançar e causar dano no adversário. E a lâmina tóxica você vai conseguir estocar com ataques básicos, né? O que seria interessante se você tivesse com uma build mais voltada para o ataque básico. E aqui tenta ir para penetração. Eu coloquei a ruína aqui justamente para a gente ter um pouco mais de dano completo, né? Tanto no ataque básico quanto nas habilidades, porque aqui diz, né? Sua primeira habilidade usada ganha 20% de penetração, mas eu poderia colocar aqui qualquer outra penetração, seja um Azi, seja um arco galho de prata, seja um triturador, seja uma caçadora de corações também que funciona. Você pode colocar aqui nessa build para poder compor ela. O que você não deve mexer na estrutura dessa build é transcendência, devorador, infalível e arco de Atalanta. São itens que eles conseguem combinar muito bem. Por exemplo, transcendência e devorador aqui de primeiros itens. Aumento de poder, regeneração de mana, redução de intervalo com roubo de vida, aumento de poder, roubo de vida nas habilidades e penetração. E aí você já vem com mais penetração, mais redução de intervalo, chance de crítico e chance de crítico na ultimate. E aí você vem com roubo de vida, velocidade de ataque, mais chance de crítico. Então você consegue, neste momento, ter uma redução de intervalo muito alta, com uma velocidade de ataque boa, com bastante roubo de vida e muita chance de crítico. Você vai ter esses dois aqui, ó. Quando eu já tinha esses dois aqui, eu já estava batendo bastante crítico nos adversários, né? E aí complementa o Arauto da Morte para aumentar o nosso dano crítico no adversário. Pode colocar um outro item de crítico, porém, eu acho que o Arauto funciona melhor para você tentar burstar o adversário. E vai trazendo a penetração aqui também, né? Logo em seguida fica uma build muito boa. Ativos, né? Relíquias, amuleto de Egito para se livrar de danos muito altos. Eu usei muito mal os ativos nessa partida. E purificação para você se livrar do controle. Tá fechada aqui a buildzinha da Medusa. Gostou dessa build? Deixa nos comentários se você já utilizou ela, se você vai utilizar, se você nunca utilizou e qual a build você tem usado na Medusa também. Deixa a sugestão de Deus para eu trazer as próximas builds. Lembrando que eu não trago no próximo vídeo e sim eu vou estudando aqueles personagens ali e vendo quais itens funcionam melhor dentro da minha ideia de build, tá bom? Deixa o like nesse vídeo também, se inscreve no canal para mais vídeos como esse e a gente se vê no próximo vídeo ou live stream twitch.tv/tvserious. Um abraço, valeu e fui!